Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, da Perucas Marcelo Chatos. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando um pouco sobre a confecção de peruca para quimioterapia, perucas personalizadas. Eu vou tentar ser bem breve, bem objetivo, para o vídeo não ficar muito longo e eu poder usar em todas as plataformas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode mandar no direct, pode mandar no vídeo, que eu vou tentar responder todo mundo da forma mais clara possível, tá bom? O que eu vou explicar para vocês? Muitas pessoas, quando vão fazer peruca, quando compram pela internet, ou quando encomendam, ou quando até vão em algum local e a pessoa não é especializada em fazer uma peruca sob medida, né? E sem conversar com a pessoa, sem chamar a pessoa para uma avaliação, sem ver o volume de cabelo que a pessoa tem, a textura de cabelo que a pessoa tem, acaba vendendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, e o resultado também vai ser qualquer um, né? Quando você faz uma peruca que passa por uma avaliação de um atendimento de um profissional, ele vai avaliar com você a textura do cabelo, as medidas da sua cabeça, o volume do seu cabelo, né? E tentar colocar para você a coisa mais próxima possível do que você já usa quando não der para usar o seu cabelo, porque quando dá para usar o seu cabelo, melhor ainda, vai ficar perfeito, a peruca vai ficar maravilhosa. É importante que o profissional que vai fazer a peruca corte o cabelo, porque ele tem a forma certa de cortar para aproveitar todos os tamanhos, né? Saber onde colocar e a forma correta para manter quase que o mesmo tamanho que você tem na sua cabeça, que dá para fazer isso. E adicionar no cabelo, porque às vezes precisa de adicionar o cabelo para estar fazendo um complemento. Porque geralmente cabelo de uma cabeça só, raramente dá para fazer uma peruca. Ou quando dá, fica uma peruca muito, mas muito fininha, muito ralinha. Não que seja ruim, que hoje eu vou falar justamente sobre isso, mas às vezes, dependendo da situação que você movimentar ou quiser amarrar ou prender, pode aparecer uma costura em algum lugar ou não. Porque geralmente a gente precisa de bastante cabelo, bastante não, de uma quantidade suficiente para estar tampando aquela costura, o acabamento, porque por baixo tem uma touca, né? Essa peruca aqui é uma peruca que eu fiz total, sem adicionar cabelo nenhum, total com o cabelo da cliente. Inclusive é uma cliente que cortou o cabelo para fazer a peruca para a irmã dela de presente. Achei lindo, maravilhoso, né? Vou mostrar para vocês, vou falar mais ou menos o peso que ela tem, né? E vou mostrar para vocês e explicar a qualidade de uma peruca feita sob medida e também que não seja muito volumosa, né? Essa peruca aqui, deixa eu pesar ela para ver quanto que ela pesa. Pera que eu não pesei, então vai ser tudo ao vivo, tá? É uma peruca que pesa 145 gramas. Algumas pessoas falariam, nossa, mas é muito ralo, é muito pouco cabelo. Mas olha para vocês verem. É uma peruca que tem um balanço, que é leve, que é fina, que tem um acabamento superior injetado no silicone fio a fio, que dá a impressão da pele, que quando encosta na pele ela vai sumir e vai ficar bem baixinha, bem natural, fica leve. A touca foi toda inteira feita sob medida para a cliente, exatamente no tamanho da cabeça dela. O que acontece com muitos fabricantes de peruca? Eles compram a touca já pronta, eu também compro a touca pronta. Só que eles não conseguem ajustar corretamente, às vezes, do tamanho. Isso eu tô falando para todos não, tá, gente? Tô falando para um profissional que faz sob medida. Eles costuram em cima daquela touca e a touca fica muito grande, porque a touca que vem no padrão chinês é uma touca muito grande. E as cabeças aqui no Brasil, elas são pequenas. As cabeças no Brasil, elas medem a circunferência, por exemplo, né? Aí por alto de 52, 54, né? 55, geralmente não passa muito disso. E as cabeças aqui no Brasil, geralmente elas chegam mais ou menos desse tamanho. E a touca que vem chinesa, ela vem com medida para 58 a 60. Ou seja, então pega em cima da orelha, fica muito na testa, fica muito comprido na nuca e não encaixa perfeitamente, fica aquele vácuo, aquele papo aqui atrás. Quando você faz ela sob medida, ela fica certinha, ela encaixa certinho, certinho na orelha, certinho atrás, certinho aqui na frente. Então assim, ela fica toda baixinha, certinha, sentada na sua cabeça e não vai te incomodar, vai ficar confortável de se vestir, né? O que eu faço? Eu desmancho essa touca toda e remonto ela no tamanho exato do tamanho da cabeça da cliente. Às vezes eu nem uso essa touca, às vezes eu faço a touca exatamente sob medida. Eu moldo a cabeça da cliente e faço a touca. Isso quando o cliente quer uma coisa mais personalizada ainda, né? Mas então, o que acontece com peruca? Peruca principalmente para quimioterapia.
As pessoas tendem a achar que quanto mais cabelo colocar, mais natural a peça vai ficar. Mas não é. O ser humano não tem essa quantidade de cabelo na cabeça. Então, a gente tem na faixa aí mais ou menos um cabelo desse tamanho. Você vai ter na faixa aí de umas 80 a 110 gramas de cabelo na cabeça, mais ou menos. Aí você coloca uma peruca de 250, 300, 450 gramas, que muitas pessoas acham que quanto mais cabelo, mais bonito vai ficar. Mas não é. O cabelo, quanto mais limpo, menos fio quebrado, quanto o cabelo menos mistura de várias pessoas, um cabelo com pouca mistura, então se possível de uma pessoa só, mais natural, mais levinha ela fica, mais confortável ela fica, menos perceptível, menos cara de peruca ela vai ter. Não é muito cabelo que vai transformar a peça em uma peça bonita. É a peça adequada para você, né? Adequada em tudo, adequada na ondulação, adequada no volume, no acerto, né? E principalmente no visagismo. O visagismo é quando a gente vai entregar a peruca, a gente tem um profissional que ele faz o desenho do seu rosto ali, né? E corta a peruca conforme precisa cortar para ela ficar assim mais natural e menos perceptível na sua cabeça. Então tudo isso é muito importante. Importante toda vez que você for fazer um processo de quimioterapia, né? Antes de cortar seu cabelo, antes de fazer qualquer coisa, procure um profissional para conversar, me procure para a gente conversar, para mim te explicar o passo a passo, te explicar o processo, como é que é. Você não precisa de desesperar, porque você ainda tem um prazo ainda, né, do início da quimioterapia para o cabelo começar a cair ainda. Então dá tempo tranquilo para você conversar com o profissional, dá tempo de fazer. Eu peço mais ou menos 3 a 4 dias para fazer uma peruca. E se o seu cabelo já estiver caindo com urgência, eu tenho também atendimento de urgência que eu faço a peruca em 24 horas. Menos de 24 horas, eu faço ela em 6 horas. Você vem de manhã, tira o cabelo, faz, você sai daqui já com a peruca no mesmo dia. Conversa comigo se você tiver essa urgência. Mas se você puder esperar, é melhor ainda, que a peruca é feita com calma, com tranquilidade, né? Então procure o profissional, não corte o cabelo, deixe o profissional cortar, deixe ele te orientar, te dar tudo passo a passo, dá para casar certinho o período da sua quimio com o período do seu cabelo começar a cair, para tirar e fazer peruca, para te entregar, entendeu? Dependendo de algumas situações, se a pessoa for de outra cidade, eu empresto peruca para a pessoa usar até a dela ficar pronta também, mas é muito raro essas coisas acontecer. Eu tento atender da forma mais rápida possível para a pessoa não ficar sem, não ficar desamparada e às vezes até sair daqui já com a peça já no mesmo dia, né? Então assim, procure mesmo um profissional especialista em peruca sob medida, né? Às vezes as pessoas dão a sorte de ir em loja e já tem peruca pronta, compra, experimentou, serviu perfeitamente, ótimo. Mas uma peruca personalizada é uma peruca personalizada, né? E se você tiver um amparo, né, de um profissional, tiver um profissional que vai te ajudar, te explicar, né, todo o processo, eu faço isso independente se você fizer o serviço comigo ou não, porque informação eu acho que quem tem que distribuir mesmo, né? E eu adoro atender os clientes, eu adoro dar informação. Todos os meus clientes que passaram por mim sabem que eu sou muito detalhista, que eu explico bem, né? Que eu não deixo nada em aberto, tiro todas as dúvidas, mesmo que você não vá fazer comigo. Se você quiser passar por um profissional, pode me procurar, que eu te atendo com o maior prazer, né? Mas faça a sua peruca personalizada, não corte seu cabelo, aproveite o seu cabelo. Lembre de olhar nos hospitais também que vocês vão fazer a químio. Às vezes na parte de assistência social, eles têm a parte de doação de cabelo. Isso contribui muito para sua peça ficar mais barata. Então procure isso também, né? Mande mensagem para mim, me perguntando tudo, me perguntando sobre o processo, o que pode fazer, o que não pode ser feito, que eu vou ter o maior prazer em te orientar, entendeu? Fico feliz em estar fazendo esse vídeo e espero que ajude muitas pessoas.